Rogério, vou pedir uma análise sua aqui, que você achou da partida. Hoje veio com o time bastante mudado. Foi difícil, mas saiu um gol nos acréscimos. Você mexeu bastante no time também durante a partida. Então, a sua análise dessa vitória. Eu acho que nós demos oportunidade para o Neves, por exemplo, que não tinha tido minutos ainda. Trocamos os pontas, vindo com o Pedrinho. Hoje e o Caio Paulista também, né? Fazendo, não que tenha estreado, mas numa posição de origem, né? Erisson fazendo a estreia, assim, algumas mudanças. Eu acho que o controle do jogo nós tivemos, mas não, apesar de finalizar bastante, nós tivemos 2 ou 3 chances mais claras de gol, né, onde o goleiro dele saiu bem. E os erros que nós cometemos em construção de jogo, né, a maioria das chances que nós cedemos a eles foi por indecisão, um erro de um passe na construção no início da partida. A gente sabe que pode melhorar, precisa melhorar. Aqui é um campo mais difícil de jogar, né, a bola é mais viva, quica mais a bola. Então acho que nós sofremos um pouco com isso, mas o controle do jogo nós tivemos sempre, mas precisamos ser mais objetivos, chegar com mais contundência ao gol. Rogério, fala um pouquinho da estreia do Erisson, né, que você citou nessa resposta, no lugar do Caleri, que ficou fora por causa de um incômodo no tornozelo direito. Você conta com ele para a quarta? Como é que está a situação do Caleri também? Primeiro eu gostei bastante do Erisson, jogador. Primeiro que é um jogador que bate, cai, levanta, não reclama, não ergue o braço, não fica reclamando com o árbitro e já vai para o jogo. Acho que isso é uma coisa importante. Você já está ligado na partida, um cara brigador que tem um bom arranque desses 5, 10 metros iniciais bons, quando ele consegue girar. Acho que ele ajudou bastante. Claro que não tem muito ainda, né, treinamento, mas mostra que vai ser um jogador extremamente útil para a gente no ano, e não necessariamente jogando no lugar do Caleri, podendo jogar até junto com o Caleri em determinados momentos, né? Não é necessário que um esteja em campo para o outro estar fora. E a outra parte que você me perguntou? O Caleri. E o Caleri eu acho que é bem provável que sim. Acho que é bem provável que esteja presente, por isso que eu fiz questão até de deixar o Erisson até o final hoje. Primeiro que não tinha ele era o jogador para dar posição, e o Caleri vem desde o ano passado já reclamando um pouco desse tornozelo. Esse ano jogou jogos consecutivos, a gente não tinha muita troca, não tinha muita opção de característica, né, como o Caleri. Então ele vem sendo forçado a jogar a maioria dos jogos. E aí nós chegamos num consenso que era melhor ele tratar 2 ou 3 dias, ficou até domingo. Amanhã ele já deve tentar treinar. Se estiver tudo bem, está à disposição para o jogo de quarta-feira. Rogério, dá para dizer que, né, pelo menos nesse início de temporada, taticamente, a equipe é mais consistente do que a equipe da temporada passada? Eu não sei se é mais consistente, mas é uma equipe que me agrada mais na maneira como joga. É um time que tem mais velocidade. Logicamente que os times, quando você pega um time que joga muito na defensiva, somente de contra-ataque, você perde um pouco dessa velocidade. Mas o São Paulo, em todas as partidas que teve, o único jogo, acho que de igualdade mesmo, de possibilidades, foi contra o Palmeiras, né? Que o Palmeiras é uma equipe já também construída já há mais tempo, de muita qualidade. Mas os outros, o São Paulo teve controle de jogo, conseguiu ter mais oportunidades de gol com os adversários, mesmo na derrota contra o Corinthians. Eu acho que a gente pode melhorar muito, pode melhorar bastante. E a volta desses jogadores que estão no departamento médico, principalmente na defesa, né, é muito importante, porque hoje nós só temos os 2 zagueiros, né? Infelizmente nós não contávamos com a lesão do Ferrarese, nós contávamos que o Diego, que se machucou no ano passado, estaria pronto para esse ano, né? E o Beraldo, que já tem 1 ano de experiência, viria ganhando espaço. O Arboleda também está com o joelho bastante inchado, acho difícil que ele esteja presente para o próximo jogo. Ou até para os próximos jogos. Então nós temos que cuidar, porque são os únicos 2 zagueiros que nós temos. Tem o Belém, que está subindo agora, mas acho que é o mesmo processo de maturação que precisa, está com a gente ali. Vamos torcer para a volta de quem está fora. A lateral direita e a zaga precisa, apesar do Orejuela hoje ter, né, feito acho que uma partida bem melhor do que nas últimas, inclusive salvou as 2 grandes chances de gol do Santo André, foram salvas pelo Orejuela. Mas mesmo assim, você precisa ter troca, né, para o setor. Vamos torcer para que esses jogadores voltem logo do departamento médico, que a gente consiga recuperar todo mundo, porque aí a gente também pode girar um pouco mais e preparar e ver qual é o melhor time que você se encontra para quando chegar o Campeonato Brasileiro. Rogério, você falou de trocas, eu queria que você avaliasse esse pedido. Não sei se foi um pedido seu, do retorno do Natan,
do Curitiba para o São Paulo. E, aproveitando a lateral, você tem acompanhado o Patrick no Sul-Americano Sub-20? Você acha que ele pode ser importante, um reserva aí para o Wellington importante na temporada? Eu acho que ele pode ser utilizado sim no elenco profissional. Ele não tem as características do Wellington, você vê na própria seleção, que ele é o jogador que mais fica, o lateral contrário é o jogador que mais sobe. Foge um pouco da característica que a gente procura para o time, por isso até o Caio Paulista veio, mesmo não sendo um grande marcador, não tendo como principal virtude a marcação, mas eu acho que ele se assemelha mais ao estilo de jogo do Wellington do que o próprio Patrick, mas é um jogador que pode, sem dúvida, integrar a equipe profissional. O Caio pode também fazer essa função um pouco mais adiantada. O que mais você perguntou? O Natan foi uma decisão da direção, que tinha emprestado o Natan. É um jogador que trabalhou um pouquinho com a gente no ano passado. Eu acho que ele ainda está um pouquinho verde ainda, o que é natural também, porque é um jogador que tem, você vê, ele ficou um ano no Curitiba e jogou 445 minutos, ou seja, são quase 5 jogos feitos em um ano. Então ele também não ganhou essa, né, ele não teve uma sequência de jogos no próprio Curitiba durante o ano que ficou, mas vai ser útil nesse momento porque pesa para todo mundo, né? Pesa para quando você não tem substituto. Vamos trabalhar, vamos ver como ele está essa semana. Sem dúvida, enquanto não tiver Rafinha, Igor Vinícius e Moreira, ele pode ser utilizado. Rogério, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre o Lucas Beraldo, né? Internamente ele é bem avaliado. O próprio Miranda no passado chegou a comentar que em 2 anos ele seria um zagueiro top, poderia ser negociado para a Europa. Ele vem correspondendo às expectativas nessas oportunidades que ele tem tido nesse início de temporada. Qual é a sua avaliação sobre o Lucas Beraldo? Eu acho que ele é um primeiro que é um menino muito bom, trabalha, chega cedo, trabalha bem todos os dias. Segundo, ele acaba errando até um pouquinho mais do que o normal, porque ele é um jogador que arrisca mais do que o normal, né? Ele constrói mais do que a grande maioria dos zagueiros. Então eu acho que ele vem ganhando experiência, às vezes domina uma bola, se distrai, o adversário vem e rouba, mas tem sido muito útil e nesse momento está sendo uma peça fundamental para a gente na ausência de outros zagueiros mais experientes. Eu acho que esse é o momento que ele vai ter para crescer, né? No momento de dificuldade, entrou em jogos difíceis como foi contra o Palmeiras, deve ter uma sequência agora de um segundo jogo completo já contra o Red Bull. Se tiver condições físicas, muito provavelmente contra o Santos também. Então, eu acho que é muito bom menino, é uma das boas revelações que veio de Cotia. Rogério, você falava muito pra gente das necessidades do elenco do São Paulo, de um substituto para o Wellington, chegou o Caio, o Erisson para um substituto do Caleri. O que, na sua opinião, ainda falta para esse elenco do São Paulo? Alguma posição? Como é que você vê essa montagem? Estou satisfeito com o elenco que nós temos. Insatisfeito ou... A gente fica triste por não poder usufruir, por exemplo, hoje de 10 jogadores desse elenco. Mas eu acho que dentro do que nós temos hoje, para o elenco, se todos tivessem condições, por exemplo, se Diego Arboleda e Ferrarese tivessem condições, 2 dos 3 laterais ao menos tivessem condições, ou 2 desses zagueiros, 2 dos 3 zagueiros tivessem condições, 2 laterais direito em condições, eu acho que nós teríamos mais opções de jogo, não teríamos desgaste tanto do Beraldo quanto do Alan Franco hoje, e do Orejuela também, que é o único lateral direito de origem, que hoje, apesar da gente ter treinado o Juan essa semana como opção, e até a jogada do gol começa, né, o escanteio, onde nasce a jogada da finalização do Luciano, nasce por um ataque do Juan, que tem essa facilidade de jogar à frente. Então, assim, com o elenco inteiro e bem fisicamente, eu acho que dá pra gente melhorar ainda o rendimento, dá para jogar mais do que a gente joga e dá para competir com a grande maioria das equipes do Campeonato Brasileiro. Rogério, não sei se você lembra, no começo do ano passado, você foi perguntado em algumas entrevistas se você estava mais sério, você até deu uma resposta falando é difícil chegar aqui feliz quando o time não vence. Nesse ano a gente está te achando mais leve no começo, então a minha pergunta honestamente, eu estou 5 quilos mais pesado esse ano. Mas faz parte também da vida, né? Prometo que eu vou tentar emagrecer. A minha pergunta para você, Rogério, se você está gostando mais desse começo de temporada em relação ao ano passado, está achando, já falou que o time precisa melhorar sim, mas está gostando mais desse começo do ano comparando com 22? Eu gosto, a gente tem mais opções, é um time um sistema de jogo que me dá mais prazer de jogar, com mais transições rápidas, Ano passado nós éramos o time que menos driblava no Brasileiro. Esse ano nós somos o time que mais tem drible no Campeonato. Dá mais opções de individualidades, de você armar um jogo para
para muito 1 contra 1, próximo à área, né? Então eu estou feliz, sou extremamente feliz de trabalhar aqui no São Paulo, com esses jogadores todos os dias. Vamos tentar fazer cada dia melhor, tentar melhorar cada dia, todos, para a gente chegar numa condição melhor na fase mais importante da competição. Professor, Que é isso, Iron Maiden, hein? bom, né? A torcida hoje vai ao Nestor. Como é que o senhor entendeu essa postura da torcida, sendo que ele é uma das peças de confiança desse plantel? Como trabalhar com a cabeça desse menino? Hoje a gente viu que o Gabriel Neves foi lá, abraçou ele, né? Essa cena eu não prestei atenção. Eu acho assim, o Nestor, quando saiu, estava 0-0 o jogo, né? Ele cometeu alguns erros que eu acho que faz parte do jogo, uma finalização, um passe errado, né? E eu sempre sou favorável do torcedor manifestar essa insatisfação, né? Mais ao final do jogo, né? Mas eu acho que natural, 0-0 estava o jogo, o torcedor quer ver a vitória, veio em bom número aqui hoje, né? Tinha bastante torcedor São Paulino hoje aqui. Coincidentemente a saída era justamente por onde estava a torcida, né? Tem que trabalhar com isso, tem que psicologicamente absorver, conversei com ele, assim como falei com o Orejuela também essa semana, tive uma reunião, sentei com ele, expliquei que pior do que está a situação não ia ficar para ele, porque ele já foi vaiado, já foi ofendido. Então, para ele ficar tranquilo que essa é a parte pior. Daqui as coisas tendem a melhorar. E do Nestor é um jogador, assim como o Igor Gomes foi vaiado também. Assim como o Kaká foi vaiado, eu fui vaiado, o Luiz Fabiano foi vaiado. Então as vaias elas são inerentes ao jogo, né? Eu acho que o 0-0, talvez ganhando, a reação seria diferente. Mas eu entendo, o torcedor vem, paga o ingresso, comparece em grande número, incentiva o time. E o torcedor, ele extravasa, ele se manifesta, é natural, ele é impulsivo, ele quer ver a vitória. Você vê que quando acabou o jogo, a vitória, acabou todo mundo cantando, feliz, né? No jogo, isso faz parte, tem que saber absorver, tem que ter maturidade, tem que conversar com os outros parceiros, conversar com a gente, para ter maturidade para voltar, estabilizar e seguir a sua jornada. Dá para entender, Rogério, que o torcedor São Paulino tem essa clareza em relação à realidade do São Paulo. Isso se deve muito à sua honestidade nas coletivas em relação à situação do clube? A situação do clube eu acho que vem melhorando, o clube vem se esforçando eu acho que se esforçou bastante para trazer alguns jogadores. Eu acho que foi um equilíbrio bem grande entre saída em valores, estou falando de saída, o Léo, né, que foi a maior venda que nós fizemos, entre saída e entrada de jogadores não houve um desequilíbrio, não foi necessário desembolsar dinheiro, então nós trocamos a maneira de jogar, o modelo de jogo, as peças, o jeito, mas não onerou isso ao clube, muito pelo contrário, diminuiu na sua folha de pagamento, o clube diminuiu um pouco a sua dívida do ano passado para esse ano, e agora a gente espera fazer um time extremamente competitivo, que consiga, quando enfrente os grandes times, nas principais competições e nas finais que a gente espera estar do Campeonato Paulista, que a gente tenha um time que consiga, talvez não tenha o mesmo entrosamento do Palmeiras, não tenha, né, o mesmo refino do Flamengo, né, por exemplo, né? Mas, ou a mesma capacidade aí de contratação do Atlético Mineiro, né, mas que a gente consiga ser um time consistente perante esses adversários. Eles continuam à frente, continuam, mas eu acho que nós podemos, no decorrer do ano, com todos à disposição, algum ajuste, às vezes pode ter alguma saída, e nessa saída uma venda, uma chegada, isso é uma coisa que se ajusta, né, durante o decorrer do ano, acaba acontecendo. Mas, se não, eu fico bem mais feliz, estou contente de trabalhar com o elenco que eu tenho na mão hoje. Estou realmente feliz. Eu acho que o jogo, hoje, o que ficou foi essa dificuldade, que foi o mesmo jogo do ano passado, né? No Morumbi, não sei se vocês lembram, né? Foi gol também no final, martelamos, gol do Marquinhos no final. Eu acho que o torcedor vai feliz pela vitória. A gente, logicamente, sabe que poderia ter feito um jogo melhor. Acho que esse tipo de gramado atrapalhou bastante, que é muito seco e quicando a bola bastante. Mas eu acho que também nós temos um espaço para melhorar. Nós temos tempo, temos espaço. Essas próximas rodadas agora que domingo, quarta, depois deu uma esticadinha, já o outro jogo foi para terça, né? Essas são as difíceis porque nós temos, principalmente na linha de defesa, poucas ou quase nada de opções, e nós temos os jogos para fazer. Mas no decorrer depois disso, com a volta de todos que estão no departamento médico, uns daqui 10 dias, outros daqui 20 dias, eu acho que a tendência é que a gente esteja
mais forte para o decorrer das competições. Vai lá para fechar. A gente conversando no centro de treinamento dessa estrada, a última semana com o Belmonte, ele disse que a expectativa era que em cerca de 30 dias os jogadores que estão no DM poderiam voltar, né? O Diego Costa, essa é a sua previsão também? E se em 30 dias eles voltarem, como que vai ser essa administração do elenco? Porque pode ser que seja já a fase decisiva do Campeonato Paulista. O que eu falo é justamente isso, que na parte que a gente mais precisava ter esses jogadores, que era nesse momento, para justamente poder hoje botar Pedrinho e Caio no lugar de David e Wellington, nós estamos sofrendo hoje, né? O meu medo é que a necessidade de usar Alan Franco e Beraldo todo jogo possa causar uma lesão nos dois. E aí a gente não adianta, um está voltando, aí já tem mais outro. Então, você ter 4 zagueiros, você ter 2 laterais direitos, 2 laterais esquerdos, ajuda muito em você evitar lesões, porque todas as lesões que existiram até agora foram de cruzado, de joelho, né, de tornozelo, ou seja, não tivemos nenhuma lesão muscular, foram todos lances de pancada, torção, do Ferrarese, que é mais triste de todos. Se a gente conseguir mais rápido do que isso ter esses jogadores para poder treiná-los e um pouco antes das finais a gente já dá um pouco de ritmo também para esses jogadores, eu acho que será de suma importância. Mas eu vejo aí que para o início do Campeonato Brasileiro nós devemos ter um grupo mais forte do que maior disputa de vagas, maior rodízio, já entra a Copa Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, e nesse momento eu acho que a gente deve estar um pouco mais bem servido, com exceção do Moreira, que é cirúrgico, com exceção Ferrarese, cirurgia, Caio, que eu não sei ainda exatamente o tempo de volta, mas com exceção feita aos que fizeram cirurgias grandes, eu acho que a gente tem grande chance de ter todo mundo. Temos que torcer só para não machucar aqueles que são únicos em suas posições no momento.